Atenção para o toque de 4 segundos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo sorriso beatífico aí do parceiro aí, Alfredo, eu deduzo que a Páscoa dele foi ótima e que o senhor Alfredo se converteu a alguma doutrina mística, foi isso? Aconteceu isso? O que que houve, meu filho? Seria o dinizismo, talvez? Não sei. O riso beatífico é ótimo, mas a Páscoa foi ótima, rapaz. Melhor do que o esperado. Subi a serra, celebrei a Páscoa, o Renascimento com parentes, com amigos, curti o verdadeiro outono carioca, já que isso aqui fora é farsa, né? Como certos treinadores que até já foram defenestrados, demitidos. Mas quanto a essa sua sugestão de conversão, não, ela não aconteceu, não. O que aconteceu foi o renascimento da pujança do meu Fluminense com o bicampeonato carioca, né? Mas vou explicar tudo isso depois da vinheta. Chama aí que tem mais um Chinelinho Cast no ar. Chinelinho Cast. Bom, no episódio de hoje, além desse negócio aí de renascimento tricolor, a gente vai falar das perspectivas dos clubes cariocas, né, pro restante da temporada, né? Fala então você aí, Alfredo, você que tá chafurdando igual pinto no lixo, entendeu? Com esse chocolate aí que você aplicou na Bom, Urubulândia. Foi vamos lindo, falar. foi Foi, lindo. foi, Todos foi lindo. nós nos emocionamos, todos nós. Obrigado, Cláudio. Você é humano. Você fala que foi lindo, me lembra o meu querido Abel Braga, que dizia essa frase fantástica sempre, né? Foi lindo, cara. Foi lindo, cara. Foi lindo e realmente chafurdei assim. E quando você fala de restante da temporada, para mim, sei lá, a temporada podia acabar agora, com um dos seus torneios mais significativos e importantes, né? Eu vou resgatar rapidamente aqui alguns temas que a gente abordou no passado recente, o Campeonato Carioca, a importância ou não, né? A Páscoa e também as contratações bombásticas. Tudo isso nesse pacote que eu vou apresentar agora para você, os nossos ouvintes. Cara, foi lindo, cara. Foi histórico, foi uma coisa histórica. Ontem eu estava saindo ali do Sindicato dos Professores, onde eu estou ensaiando uma peça, fim de tarde, né? Terminei o ensaio. Encontro nosso querido Afonso, ali na Cinelândia, perto da banca do André. Tomamos ali uma cerveja e relembramos, né, a glória tricolor. E chegamos à conclusão, a gente falou em certo momento, cara, que essa atuação do Fluminense foi talvez a maior do século, assim, 2000 dos anos 2000. E aí se vão 23 anos de século 21, né? Cara, eu só me lembro de algumas atuações assim na Libertadores, que a gente perdeu, no Brasileiro de 2012, né, que teve um timaço, né, com Deco, Thiago Neves, Fred, uma galera. Mas, cara, foi surpreendente. Eu comecei cético, voltei de viagem, assim, fim de tarde, e comecei a assistir com uma certa tranquilidade, convicto de que o Fluminense iria fazer um papel digno. Ia ganhar o jogo, ou empatar, vender caro, jogar melhor do que jogou há 2 semanas antes da decisão, mas que não reverteria. Eu achei que não dava para reverter. 2-0, é o time do Flamengo, mesmo com aquele técnico horroroso, né, do Flamengo que já foi embora, Vitor Pereira, né, que foi cuidar da sua sogra em Nosso Portugal. glorioso loroteiro. Cascateiro, outro tema que você É. recorta são as mentiras, né? Outro tema que a gente tocou. Cara, mas me surpreendeu. E quando o Marcelo fez aquele primeiro gol antológico, em que ele deixa no chão o jogador hoje conhecido, ora conhecido como Gerson do Vapo Vapo, né? Quando ele deixa aquele rapaz no chão, eu falei, nós temos chance, né? Temos chance. Logo em seguida vem o gol mágico, enfiada
do maestro Paulo Henrique Ganso, do cérebro, do genial Ganso, né? E depois no segundo tempo eu quase enlouqueci quando o Cano pega aquela bola para cobrar, coisa que ele não sabe fazer, cobrar pênalti, né? Cobra mal, o goleiro do Flamengo defende, mas estava escrito há 10 mil anos, como diria o nosso guru Nelson Rodrigues, ele no rebote faz o terceiro. Depois fazemos o quarto com a nova revelação de Xerém, o sensacional Alexander, e eu virei um bicho, né? Eu, que era um torcedor indiferente, tranquilo, no começo da tarde, comecei a ficar nervoso e quando o Flamengo fez aquele gol com o Ayrton Lucas, cria de Xerém, eu falei, estão deixando os caras chegar, estão deixando os caras chegar, já faltava Não, 20. mas ali eu acho que vocês contaram, acho que seu nervosismo foi em vão, Acha? Pô. porque acho 4-0, cara, porra, o Fluminense voltou ainda dominando o Flamengo, botando na roda. Tava É, claro que os caras não queriam nada, queriam derrubar logo a porra do. você A gente já perdeu 4 títulos, vamos perder pô, 5 logo, e aí no Brasileiro a gente dá o gás. Não sei quem vem é, aí e tal, a gente dá o gás e tal. Porque é claro, pô, óbvio. pode até ter acontecido, a gente sabe que no futebol tem disso, o cara perde o Tem. vestiário, mas também não dá para menosprezar a atuação do Fluminense, que foi Não, 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 não. Não. antológica, o Fluminense Não. jogou pra caramba, cara. E aí, Botou na né, roda, botou na roda. botou na roda, e você me perguntou sobre uma possível rendição, né, ou adesão ao misticismo, ao dinizismo. Cara, eu vou dizer que o Diniz, ele, ele, ele concretiza uma evolução, que eu já tinha até admitido quando o Afonso esteve aqui da última vez me cobrando enfim, que eu desse o braço a torcer. Eu acho que ele conseguiu. Hoje ele tem um equilíbrio muito melhor entre defesa e ataque. Ele consegue defender melhor. Uhum. Assim também incomoda um pouco a falta de contundência em certos jogos, né? Toca demais e não é tão contundente. Mas eu admito que o Fluminense hoje está num nível de futebol que é um dos melhores do Brasil e isso se deve É, ao trabalho do cara, sem dúvida. Tem que admitir que o, eu não sou um dinizista, mas hoje eu respeito o treinador Fernando Diniz, não sim. apenas pelo título, senão seria um resultadismo só, mas pela consolidação de um estilo de jogo. Eu acho que ele conseguiu ser eficaz na sua proposta, e não apenas ser um cara que tem uma proposta excêntrica, exótica, que joga É. bonito. Eu acho que título é importante, eu cobrei muito isso aqui, cara. O Abel, você pode falar, mas o Abel Braga é um vencedor, isso não pode ser considerado uma coisa Sim, casual. sim, 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 E sim. agora, cara, e respondendo a pergunta, que é o nosso tema de hoje, para não me alongar só com o Fluminense, é, eu espero que seja daí para cima. Não sei, acho muito difícil ganhar Libertadores, é um torneio muito difícil. Não acho que o Fluminense se iguale ainda em elenco a Flamengo, a Palmeiras e mesmo o Atlético Mineiro. Está ali junto, a distância diminuiu. Mas eu acho que ele tem chances, alguma chance. Tem chance na Copa do Brasil e eu acho que essa é a minha expectativa, assim, que seja daí para cima, que não venda nenhum garoto de Xerém. E termino aqui a minha participação vitoriosa, dizendo que o Carioca é sim um campeonato significativo, que teve sua a maior média de público, 12.600 presentes, né, nos estádios, a maior em 10 anos, desde 2013. E eu vi nessa semana comentaristas, colunistas do Globo dizendo que era uma excrescência Flamengo e Palmeiras perderem seus primeiros jogos para colocarem seus times, pouparem para a Libertadores. Excrescência é você escrever que o Carioca é uma excrescência. Excrescência é você abrir mão de uma história de cento e tantos anos em nome de recopas inventadas ontem para que a gente se iguale numa similitude de macaquinhos à Europa. É isso que eu queria dizer e estou feliz pra caramba. Sou campeão, bicampeão carioca, voltei a dominar o pedaço. Mas eu acho que ele foi positivo dos grandes aqui no Rio, ele foi positivo para o Fluminense, evidentemente, É. como uma consolidação de trabalho e tal, e para o Vasco também. Apesar do time do Vasco ainda estar cambaleante, mas eu acho que
foi um bom treino para o Vasco, né? Assim, em termos do Barbieri montar esse elenco aí, né? Enfim, estão chegando alguns reforços, ainda vai chegar mais gente também e tal, né? Mas o time ainda vacila, né? Ainda precisa de ajustes, tal. Nesse aspecto, acho que foi legal. Ainda conseguiu chegar na semifinal, tal, né? Enfim. Digo É, mais, aquele jogo do segundo jogo, foi 3-1 Flamengo, sim, o Vasco teve um grande período de domínio e a final poderia ter sido Vasco e Fluminense. sim, sim, sim. Já mostrava a fragilidade do trabalho, o Vasco com um time inferior, né, ao Flamengo, e no mano a mano o Fluminense também pode ser considerado inferior ao Flamengo, embora não a distância tenha diminuído bastante, o Fluminense seja muito melhor treinado que o Flamengo. É. Mas o Vasco poderia ter ido à final do Carioca. Podia, podia. No primeiro jogo dominou completamente o Flamengo, no segundo, né? Houve circunstância ali, eu questiono aquele pênalti, né? Principalmente a origem da jogada, que eu acho que foi faltosa. Me lembro se foi o Matheus França, né? Quem tomou a bola e levou o É, pênalti. Enfim, foi. acho que foi um pênalti meio cavado também, ele acabou deixando a perna, o juiz, né? Enfim, aquele esquema, né? Que a gente brinca, né? Fla-Pred, não sei o quê, papapá, e PPP e tal, né? Enfim, mas seria muito melhor ter um Fla-Flu numa final do que um Vasco e Fluminense, né? Enfim. Talvez. Inclusive, no primeiro minuto do Fla-Flu, o jogador Pedro, né? Pedro, ele entra com a sola por cima do pé do Ganso, na mesma falta que Samuel Xavier fez no Fla-Flu e foi expulso, né? Mas Pois impede. é. Enfim, é aquela história, né? Deixa rolar, deixa os conspiradores falarem aí, por si só, né, Aí, cara? voltando ao território vascaíno, acho que o grande pecado vascaíno foi ter saído fora da Copa do Brasil, né? Isso era inesperado. Isso realmente foi bem desagradável, né? Principalmente na atual conjuntura financeiramente, né? Também, né? Já que os caras estão agora focado nessa história de negócio, né? De SAF, não sei o que e tal, né? Enfim, eu acho que a Copa do Brasil é uma boa Porque fonte de todos os renda, cariocas, né? os três outros grandes, Flamengo, Fluminense e Botafogo, estão, além de Volta Redonda, que ontem perdeu para o Bahia, É. e o Nova Iguaçu, que joga com o América Mineiro, que, não sei, ah, provavelmente vai cair fora. O América Mineiro é um bom time. Mas qual é a sua perspectiva aí para o brasileiro, que é o foco do Vasco agora? Pois é, a única perspectiva no meu ponto de vista, desde o início da temporada, para mim, sempre foi o brasileiro, né? Eu encarei esse carioca como realmente um treino, né? Enfim, eu acho que ainda se deu o luxo, né, de fazer uns amistosos fora do Brasil no começo da temporada, tal, jogou ainda com time reserva aqui, com Júnior aqui, né, com sub-20 e tal. Tem um elenco infinitamente melhor que do ano passado, né? Claro, evidentemente, tal. Acho que se o Barbieri parece ser um cara que consegue organizar bem o time, né? O time já mostrou assim, rascunhos de organização, já fez bons jogos, né? Tem havido uma evolução em todos os aspectos, mas ainda está oscilante, né? Uhum. Tá meio lento em algumas passadas ali. Você percebe que precisa de mais velocidade, né, em toque de bola, tal, né, enfim, quando sobe ainda não está 100%, né, enfim. E aí tá essa oscilação, né, tem jogos que vai bem, tem jogos que vai mal, tal, né, mas principalmente esses dois jogos com o Flamengo eu gostei. Acho que foram dois momentos assim que o Vasco acho que foram os melhores momentos do Vasco na temporada, né? Vou dar um pitaco no Vasco. Dá. Acho que o Barbieri é um dos bons novos treinadores. Acho que é um cara que pode fazer um bom trabalho no Vasco. Voltando um pouco ao espectro do Campeonato Carioca, eu acho que o sucesso, né, do Campeonato Carioca dessa edição, né, digamos, tenha sido um sucesso. Não porque o Fluminense ganhou, estou falando de público, estou falando de um campeonato melhor, até tecnicamente, eu acho. Ele se deve muito à volta de Vasco e Botafogo a um lugar que é um lugar de excelência no futebol brasileiro. O Vasco voltando à primeira divisão, o Botafogo mesmo com toda a confusão, se reorganizando financeiramente, tentando se arrumar com a SAF, e o Vasco também, né? Mas eu acho que o Vasco vai ter que se reforçar ainda.
sobretudo no meio-campo, a meu ver. Eu acho que no ataque ele está bem servido, é a minha opinião de fora. Mas aquele garoto que foi trazido agora é o Andrei, estava no Andrei. Chelsea. É. Andrei, eu acho que ele vem em um período meio relâmpago, já vai voltar, vai Ele vai embora. ficar 2 meses só. O Vasco tem que, a SAF, o seu Josh, tem que abrir a carteira e repor aí, porque esse cara é muito bom, mas ele está indo Exatamente. embora. Não, O Nenê se e aposentou, né? Também, o parou, velho Nenê. parou. É. Mas se você fosse apostar, e aí a gente traz um tema também que falamos há pouco, das Sim. apostas, onde é que o Vasco fica no Campeonato Brasileiro? Em que faixa você acha que ele vai ficar? Cara, é só pedreira, né? Já começa com o Atlético Mineiro agora, tal. Uhum. Não sei como é que o time vai se comportar. Tem que dar uma olhada, assim. Pelo que tem apresentado agora, que também não é muito parâmetro, Campeonato Carioca e tal, mas eu, assim, acho que sem contratar reforços, se for com o que tá aí, e se o cara conseguir realmente organizar esse time, eu acho que ele consegue ficar competitivo a ponto de ficar na Sul-Americana. Libertadores, você acha que não Não, 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 sai? acho que não. A não ser que o troço engrene de uma hora para outra e É. o coletivo comece a, como ele fez com o Bragantino, né, tal, enfim. Uhum. É, Mas eu não estou esperando grandes coisas, não, cara. Até para também não ficar puto depois, né? Acho que é uma tática boa também, né? Você é. manter a Não criar. expectativa mais baixa também. Vídeo Botafogo, né? Sim. Apesar de que o Botafogo foi um processo mais bagunçado, né? O Castro chegou a uma semana da estreia no Brasileiro, e durante o Brasileiro veio chegando reforço, e o time foi sendo montado. Começou a apresentar alguma coisa no segundo turno, alguma organização. Tal. Aí realmente complica, né? Você está falando isso, eu pego o gancho e eu acho que esse processo ele revela um pouco vou ousar dizer isso, um pouco da alma botafoguense, né? Que é uma certa um ceticismo misturado com euforia. Quando o seu Textor chegou, a gente já fez programa sobre isso também com os meninos, Isso. né? Os filhos do Sérvio e tudo, e com o próprio Sérvio. Foi uma euforia total, parecia que era a salvação, a redenção. Semana que vem estamos ricos, vamos botar dinheiro, vamos ganhar tudo. E foi se configurando uma outra coisa que você até falou e que eu sempre temi, sempre temo. Foi até tema da minha pauta da minha conversa com o Afonso ontem, cara. A SAF é a única salvação possível. Isso foi afirmado aqui no programa. Se não morre, o clube vai morrer. Vasco morre, Botafogo morre, Cruzeiro, Fluminense, esses caras que devem muito, né? Mas, bicho, o Fluminense está aí com as suas dificuldades, a dívida não diminuiu tanto, o futuro é incerto, está numa fase muito legal, é isso, né, que a gente está Sim. falando. Mas valeu a pena, está valendo a pena. É um ano, mais de um ano de SAF, e o que você falou, tudo meio no atropelo, o cara chega uma semana antes, um técnico que também não acho que seja um puta técnico de futebol, o cara pode ser o mais humilde dos portugueses, mas não acho que seja essa sumidade toda, e contrata pra caramba os scouts, os caras que eu vejo o Botafogo jogar, e não consigo ver não, esse cara era É. desconhecido, mas o scout agora é super profissional, né? Esse cara foi um achado do Botafogo, foi um cara que trouxeram lá sei lá, do time do CRB que estava jogando a Copa do Brasil, não sei, É. mas funcionou pra caramba, eu não consigo ver. E sai o melhor jogador, o Jefinho, sai para reforçar a matriz, né? Eu acho que o marco da virada aí dessa relação aí é realmente essa transação com o Jefinho. É. Vendo de fora assim e tal, porque, porra, custa até. Assim, eu não entendo, né? Não sou comerciante, porra, mas, assim, não é melhor deixar o cara, porra, jogar aqui uma temporada, se destacar mais para valorizar mais, tal, porra, e vendeu por um valor relativamente baixo também. Quer dizer, no fundo vendeu para ele mesmo, né? Então acaba ficando um troço estranho também, né? Por si só. O Botafogo virou a filial.
a filial, o branch, né? O ramo da empresa do interior, que É. não é tão valorizado assim. Eu vendo, assim, lendo, eu fiquei espantado ontem com um negócio que eu vi. O Botafogo define o preço dos ingressos para a estreia no Brasileiro, acho que é sábado, não sei contra quem, não lembro agora. Rapaz, R$ 200 no setor lá, Caralho, setor bicho. leste, Porra. 200, meia, 100. Meu irmão, se eu fosse botafoguense, é a estreia no campeonato, tenta, o ambiente está turbulento, a torcida está grilada, está desconfiada com razão desse processo todo de saque, e você bota R$ 200 no ingresso, jura? Depois dizem que o futebol não está elitizando, né? Você não entende por que, que o Jefinho é vendido a preço de banana. Eu, eu levo essa pergunta para essa questão do ingresso. Não seria melhor botar por um preço legal, R$ 40, R$ 50, que já é meio caro, né? Já é. Para botar gente lá e começar uma campanha legal no brasileiro, pressionar, ganhar. Não sei, não sei. Eu acho um pouco, é um profissionalismo um pouco artificial, só, sabe, externo, no nome, na SAF. Somos uma empresa, beleza. Mas é assim que você gera a empresa, você não quer os Pois teus é, o que eu percebo dados. assim falando das duas SAF que tem aqui no Rio, né? A gente já passou do Vasco, mas assim, comparando, eu tinha uma impressão no início que o processo do Botafogo estava mais organizado e o Vasco estava meio atabalhoado o negócio, né? Tal. Depois que aprovou do Vasco, parece que o Vasco está mais organizado, né? E o Botafogo parece que deu uma, parece que o texto mostrou as garras agora, mostrou o que veio realmente, né? Então, e eu Ah, não mas sei depois até quando eu não sei até quando a torcida do Botafogo vai aguentar isso, né? não, já teve protesto. Depois daquela demonstração efusiva de paixão, também ele começou a dar pouco as caras aqui no Rio. Ele não voltou mais. É, Ele tá meio cabreiro de voltar, de ir para cá, enfim. ele andou dando umas declarações essa semana, eu vi em algum lugar aí, dizendo que ele vem para estreia no Brasileiro e que ele estava muito empolgado com o time. Então, vai Enfim, ser, vai ser cobrado. Porque aqui, vai ser cobrado, cara. Talvez ele não seja mas, recebido tão efusivamente lá no aeroporto, no saguão do não. aeroporto. Em termos de projeção, o que que você projeta aí para o Botafogo nos torneios? Cara, eu acho que com esse técnico aí não vai muito longe, não, velho. Estou contigo assim, eu acho que eu vou fazer uma projeção mais uma vez, assim, de fora, né? Um bicão mesmo, falando, mas o nosso tema é esse, vamos lá. Eu acho que o Botafogo tem que se cuidar nesse campeonato, para não, o brasileiro, digo, para não ficar numa zona intermediária, perigosa ali. Tem que reforçar, eu acho que o time ainda tem. Eu acho que ele já tem apostas que não deram certo, assim, jogadores, que aquele Rafael, que era do Fluminense, um dos gêmeos, né? Algumas apostas não deram certo, o Botafogo tem que se reformular, tem que trazer gente aí para reforçar o time e não correr risco. Eu acho que hoje, do jeito que está a situação e com o técnico que tem, que eu acho que não Não, tem nada demais, ele corre risco. Na Copa do Brasil, eu acredito que ele possa avançar até oitavas, quartas, mas a Copa do Brasil ela é mais lotérica, né? Ela é mais tudo pode é um bom acontecer, né? velho mata-mata, né? Que nós pre- preferimos. Eu tinha falado que o Carioca tinha sido positivo para Fluminense e para Vasco. Eu acho que foi bem negativo para Botafogo e para Flamengo, né? Botafogo, porra. É, Se no é Carioca tomada. você não consegue chegar na semifinal, né? E ainda pena para ganhar o tal da Taça Rio lá. É, o que gerou muita zoação, né? E com razão. Se fosse o Vasco ou o Fluminense também Sim. seria o Flamengo seria muito zoado, porque Taça Rio virou um negócio realmente prêmio de consolação, agora valendo a classificação É. para a Copa do Brasil que ele conseguiu ali na Bacia das Almas. Mas eu acho que o principal dessa trajetória muito ruim do Botafogo no Carioca é que o ano começou com poupando o time A joga na semana e no fim de semana joga o time B, todo um suposto planejamento técnico de excelência do mestre Luiz Castro que se mostrou completamente errático, errado e foi abandonado, né? Porque aí quando a coisa começou a ficar ruim, botou o time titular que também não deu resultado.
o Botafogo está livre, pelo menos, eu acho, dessas obsessões, né? Tem que ser um cara, como o Flamengo é obsessivo pelo Jorge Jesus, ou por Mister, de forma geral, né? Uhum. Eu não sei quem o Botafogo pode trazer. Tem nomes aí no mercado que estão tão soltos, estão livres. Não sei se o seu Textor vai abrir também o cofre. Tem Cuca, que é um cara identificado com o Botafogo, mas o Cuca é um cara sempre meio instável, né? Tem Dorival, que está aí no mercado também. Tem É, uns caras que estão livres aí. Eu acho que seria exatamente. benéfico para o Glorioso. É, vamos ver, né, o que que vai acontecer. Agora, do jeito que tá, as perspectivas não são boas, não, na minha opinião. Olhando assim de fora e tal. Eu acho que é isso, né? Corre realmente esse risco, né, de ficar naquela zona abaixo do 10º e ali aquele desespero, né? E o que eu espero também que, sinceramente, não aconteça com o Vasco, né? A gente sempre se enfim, se regozija do fracasso alheio entre os cariocas, é inevitável, mas eu nunca torço para Botafogo, Vasco, nem Flamengo caírem. Mas vamos à sua obsessão, né? Que é o Sim, clube de sim. regata do Flamengo, falar do Carioca, perspectivas, turbulências, enfim, o malvadão, né? Eu me permito abrir com uma lembrança do André Souza, que agora está publicando só foto de paisagem no Canadá. Tá um estranho, né? Ele está meio É, ele tá sumido. meio triste, né? Eu suponho. Mas ele tá lá, já postou lá no meu WhatsApp lá, Jesus está vindo, Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, entendeu? Tá nessa vibe. Esse é um homem de fé, né? Um homem de fé. É um homem de fé, cara. Homem de fé. Mas e Mas o Mengão? essa diretoria do Flamengo acho que é o principal problema do Flamengo atualmente, né? Além de tudo que a gente já falou de mal dela, né? Enfim, os caras podem ser os bambambãs da grana, saber administrar a empresa e o caralho, capitalistões, tubarõezinhos que só pensam em ganhar dinheiro em lucros, em números. Ó, que maravilha, beleza, tal. Mas os caras são uns idiotas para administrar futebol. São os idiotas, cara. A prova é essa obsessão que a gente falou antes aí, pô, tem que trazer um técnico português, porque o Jesus deu certo e o Jesus era português. Então qualquer português vai ter que funcionar aqui nessa porra. Pô, eu Nessa... fui ver o histórico desses caras. Eu não vou lembrar exatamente agora, mas eu já falei isso, né? Os caras têm Copa Sardinha, o cara tem Pô, Copa bicho. do Azeite, o Paulo Pereira Souza, cara. Vitor campeão, Pereira foi e Paulo campeão na Souza. Ucrânia, são mercados menores. Não consigo entender. Mas fala aí. Não, e assim, remete aos áureos tempos, áureos, entre aspas, né? Tempos do futebol amador, né? Daqueles cartolas, porra, torcedores, né? Esse Marcos Sim. Braz é o novo Eurico Miranda, na minha opinião. Entendeu? É um pândego. Será? É um Farrão? pândego, cara. É um fanfarrão. Não, aquela cena dele gritando no vestiário lá na semifinal do Mundial, o Real Madrid, pode esperar. Aquilo é Eurico, cara. É Eurico raiz, aquilo. Tem um meme engraçadíssimo que é ele, não sei se você já viu, num Canyon, Ah, é, com eco, assim, né? Real Madrid e ele vai sumindo, ele vai vai sumindo. Pode desintegrando. esperar. O Real Madrid está esperando até agora, né? A Até hora dele. agora, né? Aí a gente entra nesse campo das projeções e do desempenho no Carioca, né? Mais uma vez, vamos falar aí do sem lugar de fala, rubro-negro, mas dane-se. Pois é, decepcionante, né, cara? Para quem é Flamengo, claro que para mim é um júbilo ganhar do Flamengo 2 vezes seguidas. Aí eu volto a dizer, o Carioca, beleza, não é o campeonato mais significativo, sei disso que não é, mas o Fluminense é bicampeão carioca em cima do mais poderoso time do Brasil nos últimos 5 anos. Isso não é pouca coisa, cara. Não é pouca coisa. E acho que o Flamengo está. Se a gente falou que o Botafogo está uma nau meio sem rumo, o Flamengo está um Não, Flamengo. transatlântico totalmente sem rumo, porque os caras estão brigando lá dentro por causa de reeleição, de um ano mais de mandato para o Landim. O Flamengo está contratando, lembra até um pouco os tempos áureos da Unimed, em que o Celso Barros contratava quem ele queria, sem um critério. Então o Flamengo traz jogadores aí meio sem critério, vamos trazer o Vidal porque está livre no mercado, vamos trazer o cara, não sei o quê. E tendo garotos muito bons, como esse Matheus França, que acabam não tendo tanta chance porque vem medalhão.
E acho que o time envelheceu também. O que eu vi no domingo, cara, voltando aí à decisão do campeonato, eu fiquei, claro, fiquei feliz, mas eu fiquei assustado. Em algum momento eu vi, cara, o Flamengo não tem esquema, o Flamengo está cansado, o Flamengo não tem, ou como você falou, meio que largou de mão e vamos deixar esse cara aí sozinho, né? Mas era uma zona, era um time de pelada. O Fluminense teve mérito, mas também o Flamengo era um bando, então, um bando. Na mesa redonda estavam falando, pô, parece que o Vitor Pereira veio para destruir o Flamengo. Porque o Flamengo veio evoluindo desde que ele chegou até agora, não vi nenhuma melhora, tal, mesmo estilo Paulo Souza, né? Mas ele Entendeu? defendendo sempre que ele não estava jogando bem, ele via outro jogo, né? Cara, O eu Arthur acho. falou, eu acho que as pessoas são bobas, porque ele tenta É, convencer as pessoas é, de que o Flamengo está tendo um desempenho legal, e, pô, não está, né? pois é, cara, assim, Flamengo também tá meio incerto, né? Eu não sei como é que vai ser. Aí os caras estão querendo trazer o Sampaoli, cara. Olha que merda que vai ser isso, cara. Eu Sampaoli que acho é que esquentado, é ego lá em cima também, vai brigar com aqueles caras ali, porra, tudo eguinho também, inflado ali no elenco e tal, porra, tudo confesso que estrelinha. vai ser um espetáculo, vai ser divertido isso. Vai. Não sei como é que tá o negócio de Jorge Jesus, né? Ontem, a gente tá gravando na quarta-feira, né? Dia 12, não é isso? É. Quarta-feira, dia 12, ontem, na terça, os noticiários eram de que o Flamengo tinha iniciado as negociações com o Jorge Jesus, né? Não sei se. A questão é que ele está classificado para as semifinais da Copa da Turquia, está em segundo, a uma certa distância do time que está em primeiro, não sei o quê, mas tem chance ainda e estão dizendo que seria um absurdo ele sair do Fenerbahçe, né? É É, isso, do Fenerbahçe é. agora. Cara, mas para esses caras não tem absurdo, né? Às vezes Não, também e não tem. o Flamengo disse que está disposto a pagar a multa lá. Isso eu ouvi da boca de flamenguista, dizendo que traz logo, porque se der errado, vai ver que o cara não é isso tudo. É aquilo que você falou. O time não é mais aquele, o time tá velho, os caras não saem da porra do departamento médico, é uma contusão atrás da outra também e tal, entendeu? Então. Agora, se vier jogar, fiquem abertos. O Jorge Jesus é gênio ou os jogadores resolveram jogar porque era o Jorge Jesus, né? É o velho dilema do Tostines, né? E nunca será solucionado esse dilema, um dilema que a humanidade, nem o chat GPT resolverá isso. Exatamente. Outro dia um amigo meu, foi Marcelo Moutinho, que fez uma pergunta para o chat, jacaré não sei quando? E ele respondeu. Respondeu o quê? Agora eu fiquei curioso. Pô. Rapaz, ele respondeu que são animais híbridos, que têm grande facilidade de nadar, mas como ele tem Patas. muito curtas, sua locomoção é muito mais lenta. Ah, Mas ele sim, levou a sério. O chat. jacarés, levou super. Jacarés podem andar no seco. Ele Olha respondeu. só. Então, jacaré no seco anda. É isso Jacaré aí. no seco anda. Agora, falando aí de pântano, de jacaré, eu não sei se o Flamengo, falando agora de projeções, assim, seja quem for, Sampaoli, que vai ser divertidíssimo, Vai. Jesus, para a gente saber o mistério aí do Tostines. Eu acho que o Flamengo tem uma questão que é concreta. O Flamengo tem muito dinheiro. O Flamengo vai contratar em janela, vai reforçar o time. Alguns caras devem parar, talvez, Felipe Luiz, né? Caras que já estão velhos, enfim, já estão em fim de carreira, embora seja um ótimo jogador. Eu acho que o Flamengo tem caixa, literalmente, para se recuperar. Agora, vai ficar refém desses humores e desse amadorismo que você citou no começo, né, cara? Vai Exatamente, cara. ficar refém de Acho, uma maneira de futebol que é propalada com uma maneira executiva, moderna, gestão, não sei o quê, mas que, na verdade, é o bom ou o mau e velho modo de gerir clube. O Flamengo, ele começou a ter um olhar sobre si próprio superlativo. O Flamengo tem que jogar um futebol de excelência, o Flamengo tem que ter um técnico mister, o Flamengo tem que disputar a Premier League, a Champions League. O Flamengo não é mais um time comum do Brasil. O Flamengo é um time de outra, porra, de outra dimensão, de outra galáxia. Os caras acreditam nisso. E grande ah, parte dos rubro-negros
acredita que o Dorival não era digno de treinar o Flamengo. Vamos voltar ao primeiro chinelinho de todos, hegemonia. Os caras querem ser hegemônicos, eles querem ganhar tudo, sempre. E Exatamente. aí eu termino a minha participação aqui no Flamengo. Ontem eu subindo lá para ensaiar no sindicato, entrou um rapaz daqueles que falam publicamente em elevadores, né? Tinha uma outra moça e a minha Sim. assistente de direção. E ele começou a falar com a conhecida dele no elevador, no prédio, e depois se voltou para mim, falando: pô, perdemos para aquele time mortinho do Fluminense, como é que pode? Não sei o quê. O Flamengo não pode perder para esse time fraco, pô, chinfrim, vagabundo, time ruim do Fluminense. Aí eu cheguei ao meu andar e falei: rapaz, sou tricolor, não concordo com você não. Pô, tô tricolor? Mereceu. Mudou na hora. Mudou assim, cara. Ficou com medo, ficou com medo. É um protótipo assim de um pensamento rubro-negro que, na verdade, sempre existiu, só que foi potencializado por esses últimos anos de vitórias e de empate da diretoria. Então é isso, né? Fizemos o balanço, podemos ir encaminhando, esperando aí uma boa temporada para os cariocas, diversões com o Sampaoli, o Jesus, boas perspectivas para Vasco, Botafogo, o meu tricolor, eu espero que siga nessa curva ascendente. E eu não me converti, quero dizer, terminar com isso, né? Só me resta agora comprar mais uma faixa, né? A faixa de bicampeão carioca, e depois eu vou vender um rim para poder assistir um jogo do Flu no Maraca na Libertadores, que deve estar caro pra caramba, e eu não sou sócio, torcedor. É isso aí, boa sorte aí com o Fluminense, com o seu rim, enfim, toda essa aventura a qual você se submeterá. Mas é isso, né? Quanto a mim, eu embarco na caravela vascaína da esperança, é o que resta, sempre com as graças de Pai Santana. E até semana que vem, galera, com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.